Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje. Assim intenciono, assim desejo. Hoje eu venho trazendo o último capítulo do livro A Hermenêutica do Sujeito, do Michel Foucault. Venho trazendo a aula feita por ele no dia 24 de março de 1982. É a 24ª aula que eu venho trazendo. Se vocês tiverem interesse de consultar todas as aulas que eu trouxe do livro A Hermenêutica do Sujeito, é só procurar aqui na minha playlist, todas as aulas estão lá, ok? Desde a primeira até a última. E não tenho só essa playlist, tenho outras, tem um curso sobre Spinoza e outras aulas do Michel Foucault. Então, quem tiver interesse, eu também tenho, quem tem interesse no livro A História da Sexualidade, volume 1, Michel Foucault, eu vou deixar o link da Udemy. Eu tenho toda essa aula disponível lá na Udemy por um preço bastante acessível, ok? Então, basta consultar aqui minhas playlists e o link que vou deixar na descrição. Então, hoje eu venho trazendo o último capítulo desse livro A Hermenêutica do Sujeito, e eu gostaria de dizer que foi um prazer enorme trazer essas aulas do Michel Foucault. Certamente que eu não trouxe somente para vocês, de certa forma também serviu para mim e serve para mim, né? Eu tenho assim camadas de percepção, né, em relação a esse livro. E já faz um tempo que eu tive contato, né, com essa leitura. E tem uma frase no início, na capa do livro, que é a seguinte, que o Foucault diz, né? Parece claro haver alguma coisa perturbadora no princípio do cuidado de si. E sim, né? Desde que eu tive contato com essa leitura, eu sim me senti perturbada, né? E eu acredito que a filosofia ela tem essa característica, né? Uma característica perturbadora. Vamos então iniciar a aula, né? Dessa aula aqui o Foucault ele vai retomar um tema, né, que inclusive ele já falou, né? Ele já citou essa questão dos filósofos antigos sobre a premeditação dos males, né? A continuação da aula anterior, inclusive. Mas ele tocou brevemente, e aqui ele vai tocar com mais, ele vai aprofundar mais essa questão, sobre a meditação sobre a morte, que foi um tema bastante discutido na prática, na arte do cuidado de si, né? No período helenístico, que o Foucault trata nesse livro, período helenístico romano, né? Que essa questão foi bastante tratada pelos filósofos desse período. Entretanto, ele vai dizer que é um tema bastante antigo na filosofia, é um tema que já está entre os pitagóricos, é um tema que está em Platão, certo? Por que então pensar sobre a morte? Por quê? Porque a morte é um acontecimento, né, que necessariamente irá acontecer, certo? E que não é um acontecimento com pouca gravidade, não. Para nós é um acontecimento que tem sim uma boa dose de gravidade, né? Tem uma gravidade absoluta, ele vai dizer, né? E pode acontecer a qualquer momento. Por isso, devemos então nos preparar, certo? Então, a meditação sobre a morte é algo assim, tem algo de específico na filosofia e importante, né? Por quê? Porque é exatamente quando quando nos voltamos para essa questão da morte, é que podemos tomar uma consciência maior sobre nós mesmos.
É uma forma de dirigir o olhar sobre si mesmo, certo? Um olhar que podemos lançar sobre nós mesmos a partir do ponto de vista da morte, ok? E os estoicos eles vão trazer, né, alguns exercícios para tratar dessa questão. Ele vai dizer aqui que Sêneca diz, certo, que devemos, é uma carta, né, que o Sêneca ele propõe um exercício, a qual devemos viver cada dia como se fosse o último, né, o último dia, o único. Pensar o dia assim, amanhã é a infância, né? Ao meio-dia seria a maturidade e à noite a velhice. E do mesmo modo seria o ano, com as estações do ano, né? E sendo que o inverno seria a morte, né? Assim é também um mês. Pensar sempre como um período onde existe a infância, a maturidade e a velhice, a morte, né? Como se pensasse os períodos da vida, que poderia ser um dia, um mês, um ano ou uma semana. É, na verdade, um modelo de organização da vida e do tempo. Ele diz: é preciso considerar que a cada hora do dia terá chegado, de certo modo, também o fim da vida, né? O fim do dia será mesmo o momento de morrer. E esse último dia, certo? Não se trata apenas de dizer, poderei morrer hoje. Trata-se de organizar e de experimentar o período de um dia como se fosse o último. Cada momento do dia, sim, certo? Deve ser experimentado como o grande último momento da vida, certo? E se assim conseguimos viver a vida segundo este modelo, quando chegar a hora de dormir, então poderemos assim dizer finalmente, eu vivi. Poderemos dizer com alegria, eu vivi. Então cada dia é experimentado como se fosse o último. E é um exercício que permite assim o indivíduo ter uma percepção do alto sobre a própria vida. A vida, sim, ela aparece na sua realidade. Aparece também aquilo que realmente tem valor, né? Que realmente tem valor para a nossa própria vida. A vida aparece no seu valor. E também é revelado o valor das coisas que fazemos nesse momento que lançamos esse olhar, certo? Que ocupação estaremos fazendo exatamente no momento da nossa morte? Porque a morte pode chegar quando estamos fazendo alguma coisa, certo? Ele fala, né? A morte, Epíteto vai falar, a morte alcança o lavrador enquanto está lavrando, né? O marujo enquanto está navegando. E tu, Epíteto pergunta, em que ocupação queres ser alcançado na hora da morte? Podes ter uma ocupação melhor do que tens atualmente? Então faça, certo? Existe uma ocupação mais bela, mais moralmente mais válida para você, que poderia estar realizando no momento em que a morte irá lhe alcançar? Existe? Então faça, né? O que você está fazendo no momento exato, né? Então, Marco Aurélio diz, cumpra cada ação como se fosse a última. Assim, a ação estará despojada de toda leviandade, repugnância, falsidade, estará livre de egoísmo e de ressentimento contra o destino. Né? É um olhar que permite, né? Esse olhar sobre a morte permite retirar, né, as fantasias, certo? E outra forma também outro olhar que tem, outro exercício sobre essa questão da morte, é
fazer nesse momento que se pensa a morte, ou que se vive essa questão da morte, você olhar, né, ter um olhar retrospectivo sobre o conjunto da sua própria vida, certo? O que você andou fazendo, qual a trajetória, certo? Qual o valor dessa vida, né? Então, assim, nesse momento vai aparecer, Sêneca afirma: só na morte me darei conta do progresso moral que pude fazer no decurso da minha vida. Saberei se a virtude que falo, se de fato ela está só na minha fala ou se está no meu coração. Só quando assim tiveres momento de perder sua vida, é que podes ver se tudo que você fez, certo, não passou de um trabalho perdido. E aí ele vai dizer, né, a morte, ela não é um pensamento sobre o porvir, né? Não se trata disso. Mas são exercícios para aprender o presente na sua realidade, né? É um olhar totalizador sobre a própria vida, para a vida aparecer como ela é, de fato, né? É um exercício que permite isso. Outra forma de exercício que o Foucault ele vai trazer aqui, né, que é também um exame de consciência, é um exame de consciência que o Foucault vai dizer que é antigo, né, que também está em Pitágoras. Consiste em preparar-se para o sono. Preparar-se para o sono para ter um sono sossegado, né? O Pitágoras ele vai trazer isso aí, né? Pensando, né? Examinando tudo aquilo que você fez durante o dia, certo? Mas aí o Foucault ele vai dizer que quando o Pitágoras traz isso, não está aqui se tratando de um julgamento sobre si mesmo, né? Um julgamento do que se fez, não se trata disso. Está mais ligado à ideia de que o sono, ele é sempre revelador da alma, né? Para Pitágoras. Então, que tipo de sono você tem, né? É um sono agitado? E um sono agitado iria revelar uma alma impura, certo? O seu sono é calmo, né? Então isso ia revelar o seu estado, né? O seu estado de alma, o seu estado de espírito, digamos assim, né? E Foucault vai dizer que nos estoicos também tem essa questão do exame, né, de consciência, mas aparece de duas formas, né? Existe o exame de consciência da manhã e o exame de consciência à noite. Então, assim, esse exame de consciência da manhã é um exercício voltado, certo? Para o porvir. Trata-se de você pensar sobre o que você repassar, exatamente aquilo que você pretende fazer durante o dia, né? Com quem você deve se encontrar, né? Como deve ser a sua relação na sua vida, os seus relacionamentos do seu dia, né? Na sua vida. E aí você deve ter precauções, né? Agir, procurar pensar já como você deve agir nas situações que você poderá encarar durante aquele dia, né? Que você pensa. E à noite você iria repassar, né? Você ia ver tudo que você pensou durante o dia em fazer e se aquilo que você pensou realmente você cumpriu, certo? E quais foram as faltas cometidas, né? O Foucault ele vai dizer que aqui também não se trata de um julgamento, né? Assim, como nos moldes cristãos, não se trata disso, mas ele vai trazer aqui o que o Sêneca traz sobre isso, o que o Sêneca fala, né? Das suas faltas. Ele vai dizer, por exemplo, o Sêneca que lembrou que no decorrer de uma conversa com um amigo, ele pretendeu lhe dar uma lição de moral para ajudá-la a progredir, certo? Mas em vez disso, ele ofendeu o amigo, né? É esse tipo de falta que o Sêneca revela quando ele vai falar do final do dia, né? No exercício ascético.
Outro exemplo é que o Sêneca vai dizer que ele passou um bom tempo discutindo com pessoas que eram incapazes de compreender aquilo que ele disse. Então, ele perdeu o tempo dele, né? Então, o Foucault vai dizer que esses repasses, né? Essa avaliação não está ligada a um julgamento, mas sim um julgamento de si, mas sim as faltas relacionadas à atividade a qual o Sêneca se propôs a fazer, que era a direção da consciência, certo? É um tipo de erros técnicos sobre como manipular melhor os instrumentos que ele pretendia utilizar durante o dia e que cometeu faltas, né? E ele analisa isso à noite, certo? Se trata de um desajuste em relação aos meios e aos fins. Então, o exame da manhã consiste em definir certos objetivos e finalidades que pretende ter, né, durante aquele dia. E à noite fazer um balanço, uma contabilidade, certo? E para tentar remover os erros da próxima vez que ele for novamente estar diante dessas situações, né? Então é um trabalho administrativo sobre si, né? Funciona mais assim do que qualquer outra coisa, certo? Outra questão importante é que o Sêneca ele não se censura, certo? Ele diz a si mesmo que não deve apenas repetir os erros. Por quê? Porque quando dirigimos os amigos, não, para censurá-los, né, não devemos ofendê-los, certo? Mas apenas fazer progredir. Assim, também devemos fazer conosco, né? Não devemos assim nos ofender, nos censurar, nos julgar, mas apenas tentar corrigir, né? Para ter esse progresso. Então, assim como fazemos com os amigos, também somos amigos de nós mesmos, né? Assim os filósofos pensavam. Então, assim, trata mais de uma prova de reativação das regras, né? Regras de ação para a direção do espírito, certo? Para a reativação dos meios para atingir um determinado objetivo, certo? E assim era esse exame de consciência, da memória, das relações, das regras que devemos ter no espírito, devemos ter um discurso, regras, e devemos rememorar isso, né? Essa memória, para avaliar se estamos adequados, certo? Se estamos realizando o que nós propomos realizar, certo? E assim também permite perceber, né, com essa avaliação, a que ponto estamos no nosso trabalho. Será que sou o sujeito ético que me proponho, certo? Aquilo que me proponho a ser? Será que está só no discurso? Ou será que eu ajo de acordo com essa verdade do sujeito ético que me proponho a ser, né? Estou na elaboração de mim mesmo enquanto sujeito ético da verdade? Sou o sujeito da ação reta, certo? Então devemos assim ter esses discursos que nos propomos, né, nessa direção da consciência, do que devemos atingir como um aperfeiçoamento de si, como uma arte de si, certo? Se realmente praticamos, em que ponto nós estamos nas nossas práticas dessa elaboração de si. Devemos, sim, ter discursos e regras que devemos ter isso como modo de existência e aplicar essas regras, né, a todo momento da nossa vida. Seja na hora de tomar banho, seja na hora de dormir, certo? Seja na hora de comer, seja na hora da dor, seja na hora da febre, seja na hora da tristeza, certo? Tenhamos sempre à mão os julgamentos próprios para cada circunstância da vida, para saber conduzir como convém, né? Como criamos para nós mesmos. É essa maneira de ser, essa maneira de existir, certo? Então, constitui dispositivos de discursos verdadeiros para se conduzir na vida a partir de si mesmo, na criação de si mesmo, certo? E para ter assim também uma forma de se relacionar com o mundo. E ver a vida, né? Pensar a vida como um conjunto de provas, certo?
A vida, ela é vivida como prova, e assim essa ascética, esses exercícios, né, que estão à disposição para nos prepararmos constantemente para a vida, para viver. Então, o cuidar de si nada mais é, nada mais, sempre foi, certo? Do que essa arte de viver, certo? O mundo, nesse sentido, ele aparece, certo? Como uma experiência a qual nós experimentamos a nós mesmos. Que só assim poderemos nos descobrir. O mundo, nas suas relações infinitas, né, nos permite experimentar a nós mesmos, criar a nós mesmos, nos elaborarmos, né, para nos descobrirmos, nos revelarmos a nós mesmos. Este mundo é um exercício através do qual iremos nos formar, nos transformar e ao encontro da nossa perfeição, né, de nós mesmos. É uma arte racional e relacional. É uma arte relacional que tem uma racionalidade, é uma arte, é uma técnica, né? O mundo se oferece como objeto de conhecimento pelo domínio da tecne. É o lugar em que se manifesta, em que se experimenta o eu. O lugar da prova para o sujeito que expericia a si mesmo. E isso aqui é a filosofia, ok? Essa é a arte da filosofia que o Foucault vem trazendo na hermenêutica do sujeito, a qual eu tive um imenso prazer de trazer para vocês, para mim também, certo? E eu agradeço por quem assistiu minhas aulas e logo estarei com outros livros, né, também do Michel Foucault. Então eu agradeço, muito obrigada.